A equação de Clausius-Clapeyron é uma equação diferencial que pode ser resolvida, em princípio, para encontrar a forma da curva de fronteira de fases completa. Para resolvê-la, no entanto, devemos saber como L e ΔV dependem da temperatura e da pressão. Claro, a equação de Clapeyron, essa que aqui está, é uma equação diferencial para P como função de T, mas L e ΔV, em princípio, podem variar com a temperatura e com a pressão, né? Muitas vezes, sobre uma seção razoavelmente pequena dessa curva, podemos tomar o valor de L como constante. Aliás, o livro do Schröder traz uma tabela, num certo momento lá do capítulo 5, mostrando qual é o valor de L em função da temperatura e da pressão para a água. E você vê que dentro de certas regiões, o valor de L muda pouco. Então, uma primeira aproximação para a gente conseguir resolver essa equação diferencial é tomar L como constante. Além disso, se uma das fases é gasosa, podemos usualmente desprezar o volume da fase condensada. Sim, porque esse ΔV que aparece aqui é a diferença do volume entre as duas fases que estão em equilíbrio. Se eu estou olhando para a fronteira de fases entre qualquer coisa e gás, líquido e gás ou sólido e gás, como o volume do gás é muito maior do que o volume das duas fases condensadas, é uma boa aproximação a gente desprezar o volume da fase condensada. Tá? Então, e aí nesse caso podemos tomar o ΔV que aparece na equação de Clausius-Clapeyron como sendo apenas o volume do gás. Que se eu tomar uma aproximação de tratar o gás como se fosse um gás ideal, a gente pode exprimir em função da temperatura e da pressão, usando a equação de estado dos gases ideais. Então vamos usar essas aproximações e resolver a equação diferencial resultante para obter a fórmula, uma fórmula para a curva de fronteiras de fase. E aí está aqui o resultado, que é conhecido como equação da pressão de vapor. Então, o que eu estou dizendo é que quais são as aproximações que eu vou usar? Eu vou tomar L constante. Depois vou tomar o volume do condensado como desprezível. Portanto, o ΔV é igual ao volume da fase gasosa apenas. E depois eu vou usar a equação de estado dos gases ideais, né, para a fase gasosa. Então, neste caso, eu terei PV... escrever isso como? Eu vou fazer isso para 1 mol. Nós sabemos que essa forma das fronteiras, o diagrama de fases é independente da quantidade de substância que eu tenho. Então eu vou escolher 1 mol, porque neste caso, a equação de estado dos gases ideais eu escrevo assim. Tá certo? Então, acabou o problema, porque eu tenho dP dt igual a L sobre T, onde tem ΔV eu vou botar V apenas, o volume do gás, que é RT sobre P. Assim. Foi? E acabou o problema. Porque eu separo variáveis e tenho dP sobre P igual a L sobre R dt sobre T quadrado. E vou integrar os dois lados. Aqui eu vou ter um logaritmo de P. Aqui eu vou ter menos 1 sobre T. Né? Claro, tem uma constante que eu vou botar em algum canto aqui. Aí eu exponencio isso para me livrar do logaritmo. Fica P igual a uma constante que multiplica E elevado a menos L dividido por RT. Que é, então, a equação da pressão de vapor. Então, é importante você, primeiro, relembrar, ao olhar para isso aqui, quais são as hipóteses que eu utilizei. Isso aqui só é verdade, portanto, quando essas hipóteses se justificarem. E o resultado é que você tem essa fronteira de fases descrita por uma exponencial, como essa que aí está. Né? Isso aí é chamado pressão de vapor.
Lembre, eu defini para você a pressão de vapor como sendo a pressão de equilíbrio entre uma fase condensada e uma fase gasosa. Tá certo? Então pega aqui um ponto qualquer dessa fronteira de fase, nesse exemplo aqui entre o líquido e o gás. Esta pressão que permite a coexistência das duas fases eu chamo de pressão de vapor. Número 5. O efeito da altitude na fervura da água, que é um problema clássico, que você, na verdade, você já discutiu isso desde que era criancinha, né? No ensino médio, os professores discutem isso. Como é que a gente discute isso no ensino médio? Vamos relembrar? Como é que é? Relembra aí para mim. Como é que você conta para o seu aluno de ensino médio? Tem vários professores de ensino médio aqui. Como é que você comenta com o seu aluno o que acontece com o ponto de ebulição da água à medida que você sobe? Você vai daqui para Teresópolis, por exemplo. Diminui o quê? O ponto de ebulição da água diminui. Como é que você explica esse fato? Quer dizer, ao invés de da água entrar em ebulição a 100 graus, como ela entra em ebulição aqui, em Teresópolis ela vai entrar em ebulição a temperatura menor, não é isso? Como é que você explica? Como é que você justifica isso para o seu aluno? Para o seu aluno de ensino médio. Ah, tá bom, você quer... Mas você pode usar o diagrama de fases aqui entre nós. Vai lá, gostei. Tá bom, então eu estou dizendo que a temperatura de ebulição da água a uma pressão de uma atmosfera é, sei lá, 100 graus, não é isso? Tá, usa o diagrama de fases e diz para mim o que vai acontecer. Vamos lá, mudamos de problema. Use o diagrama de fases para justificar o fato de que a água entra em ebulição a uma temperatura mais baixa à medida que eu subo, que eu aumento a altitude do lugar onde eu estou esquentando a água. Oi? Ah, se eu estou aumentando a altitude, a pressão diminui. Aliás, você fez uma conta, né, lá no início desse semestre que mostrou isso para você. Lembra? A gente viu de que maneira a pressão variava com a altitude. Primeiro numa atmosfera isotérmica, lembra? Depois fizemos uma conta um pouquinho mais sofisticada. De qualquer maneira, a gente sabe que à medida que a altitude aumenta, a pressão ambiente diminui. E aí, se você olha para o seu diagrama de fases, o ponto de equilíbrio entre as duas fases está aqui. Você diminuiu a pressão. Então, o ponto de equilíbrio vai estar a uma temperatura mais baixa. Simplesmente porque essa fronteira de fase entre o líquido e o gás tem uma inclinação positiva. Né? Tá bom? Mas como é que você fala para o seu aluno de ensino médio? Quer dizer, a situação de equilíbrio entre duas fases significa que a quantidade de moléculas que está indo da fase líquida para a fase gasosa e da fase gasosa para a fase líquida são iguais. É um equilíbrio dinâmico, na verdade, né? Que está relacionado com o fato de que as moléculas da amostra gasosa fazem uma pressão impedindo as outras de saírem, né? Se você diminui a pressão, você diminui esse impedimento, portanto, você consegue fazer o líquido entrar em ebulição a uma temperatura mais baixa. Tá bom. Vamos usar o resultado desse problema anterior, do número 4, e dados tabelados. Veja, aqui tem um comentário que vale para vários desses problemas, né? Eu já comentei isso com você. Uma das coisas que eu gosto nesse texto que eu escolhi é o fato de que ele tem vários problemas que não são problemas, assim, completamente bem definidos, né? Que você tem que pensar um pouco para ver que informação você vai utilizar. Quando ele fala dados tabelados, né? Você tem que escolher quais são os dados tabelados que podem ser pertinentes a isso aí. E essa escolha não é unívoca, você pode escolher um dado tabelado e eu escolher outro. Né? Ele só tem que ser coerente, só isso. E eu quero, então, para representar um gráfico da pressão de vapor d'água entre 50 e 100 graus. Bom, como é que eu vou fazer isso? Na verdade, trata-se de achar uma constante em particular, né? Que é essa constante que apareceu aqui. Veja que, do ponto de vista dimensional, ela tem dimensão de pressão. Então, eu muitas vezes gosto de escrevê-la assim, como um P0, E menos L sobre RT. E o que eu vou fazer é determinar esse valor de P0 aqui.
Eu vou determinar esse valor de P0 ajustando o resultado dessa fórmula para o valor da pressão de vapor da água em alguma temperatura. Eu quero aqui na faixa de 50 a 100 graus. Eu poderia usar os dados para a água a 50 graus ou a 100 graus, porque são os únicos que tem na tabela do livro. Né? Se você tivesse uma tabela mais detalhada, você escolheria que temperatura para fazer esse... Alguma coisa intermediária, para você vai errar nos dois extremos, mas vai errar menos, né, nos dois extremos. Como eu só tinha essas duas, então eu escolhi uma. Não me lembro mais qual que eu escolhi. Eu escolhi a 100 graus. Então, eu fui olhar lá na tabela, o diagrama, se eu não me engano, 5.11 do livro texto, tem lá o diagrama de fases e tem um monte de dados lá. Eu escolhi a temperatura de 100 graus, e aí eu li na tabela as seguintes informações. Bom, primeiro, a pressão de vapor. Qual é a pressão de vapor da água a essa temperatura? E a pressão atmosférica, claro? Uma atmosfera, exatamente a pressão de equilíbrio, né? Que, eu vou escrever, deixa eu ver em que unidade eu vou escrever isso. O que mais que eu li nessa tabela? Eu li nessa tabela o valor de L. O valor de L foi isso. Eu sei quem é R, então eu sei calcular com esses elementos, eu sei calcular quem é L sobre R. L sobre R, 4,066 vezes 10 a 4, dividido por 8,31, né? Isso deu 4.890, veja só a unidade que isso tem que estar, né? Isso aqui está em Kelvin. De fato é adimensional. E aí eu usei essa equação. A pressão de vapor é 1 atmosfera, é exatamente isso que eu estou usando. Então 1 em ATM tem que ser igual a P0 é elevado a menos... Aí é conta, né? Isso aqui deu... Cuidado, esse valor de P0 não tem nenhum significado físico interessante, tá? É a constante que apareceu aí na integração da equação diferencial dada pela equação de Clausius-Clapeyron. Isso aqui é uma exponencial cujo argumento, quando t aumenta, tem menos alguma coisa sobre t. Né? Quando t aumenta, esse argumento, o que acontece com ele, a fração diminui, tem um sinal de menos, é 1 sobre uma exponencial, cujo argumento diminui. Então isso aqui cresce e cresce cada vez mais rápido. Né? Então o gráfico disso, qualitativamente, vai ser uma coisa assim. Aqui eu tenho a pressão medida em atmosferas, aqui a temperatura, e vai dar uma coisa assim. Esses valores, se eu colocar a origem a 50 Celsius e a 100 Celsius, esse valor aqui é exatamente uma atmosfera, porque foi esse valor que eu usei para calibrar, para descobrir o valor da constante. Tá certo? Então, quando eu pergunto aqui, comente a qualidade do ajuste nas extremidades desse intervalo. Na extremidade direita, o ajuste é perfeito, porque eu usei os dados tabelados para ele. Né? E na outra extremidade, quando eu calculo a pressão de vapor para T igual a 50, eu encontrei 0,132 atmosferas. Isso aqui é da ordem de 7% acima do valor real. Então eu encontrei um valor que está mais alto do que o valor tabelado. O valor tabelado está um pouquinho mais para baixo.
Então aí está a qualidade do meu ajuste. Veja que eu ajustei com uma extremidade e na outra extremidade o meu erro é menor do que 10%. Então não está nada mal esse ajuste. O que mais que eu quero? Aqui tem leia o gráfico ao contrário para estimar a temperatura de ebulição da água em cada um dos locais para os quais você determinou a pressão no problema N igual a 5, da lista 1. Lembra que no problema 5 da lista 1, veja aqui, você tinha, e não é à toa, tem vários problemas aqui nessas listas que são encadeados, né? Estou querendo... Lá nessa lista 1, você calculou a pressão, usando esse modelinho de uma atmosfera isotérmica, que a gente sabe que tem lá seus defeitos, né? A gente calculou a pressão em 3 lugares diferentes, a altitudes distintas. Aqui eu tenho os 3 lugares foram Ogden, Leadville e o topo do Monte Everest. A gente calculou então a pressão atmosférica nesses 3 lugares e o cálculo que a gente obteve lá, o resultado que a gente obteve, eu estou citando aqui. E agora o que eu quero é descobrir qual é a temperatura de ebulição da água nesses 3 lugares, usando a expressão para a fronteira de fases que eu acabei de deduzir, né? Então aqui eu vou obter T como função de P, vou inverter essa equação, tá? Então invertendo essa equação eu tenho log de P sobre P0 então a temperatura vai ser... E aí eu inverti o P0 com o P para me livrar do sinal de menos. Esse L sobre R eu já calculei em algum canto, né? Aí a conta. Eu vou colocar aqui os valores que eu obtive, já convertidos para a escala Celsius. E aqui no item C tem uma coisa bonitinha que eu quero mostrar para você, sem fazer muita conta, tá? Mas eu gostaria de mostrar para você. Se você não fez o item B, talvez você não tenha olhado com cuidado para o item C. Eu não vou fazer todo o item C não, Rafael, mas quero mostrar só um detalhe que talvez tenha ficado desapercebido. Então, nesse item C, a ideia é você usar a expressão que você determinou para a pressão em função da altitude, lá no problema 5 da lista 1, na atmosfera isotérmica, para você encontrar uma dependência da temperatura de ebulição diretamente com a altitude. Essa que é a brincadeira. Eu vou repetir a expressão que a gente encontrou para a temperatura de ebulição em função da pressão, que foi essa daqui, né? E nós tínhamos encontrado antes qual era a expressão para pressão em função da altitude. Você lembra disso? Então, 5, lista 1, a gente encontrou a seguinte relação, que a pressão em função da altitude era a pressão ao nível do mar, que é 1 atmosfera, né? Eu não vou usar P0 para não confundir com esse, porque esse P0 não tem nada a ver com a pressão ao nível do mar. Então é 1 atmosfera multiplicada por uma exponencial, era exponencial de menos mgz sobre kt, onde z era a altitude. Então, a brincadeira é substituir essa expressão aqui, tá? Quando você faz isso, você obtém uma expressão assim, ó, L sobre R, P0 sobre P. Esse P0 sobre 1 atmosfera tem como papel simplesmente tornar adimensional o valor de P0, só isso, né? Que está em atmosferas. Então isso aqui fica assim, 1 sobre
o log de P0 sobre 1 atmosfera. Eu vou colocar assim só para destacar o que está acontecendo. E esse termo daqui é um logaritmo de algo que está no denominador, ele vira mais assim. Tá? Quando você faz essa conta aqui, ó, com aquele P0 que eu determinei, você vai encontrar um valor. O valor aqui é 13,1. Mas esse termo que aparece aqui, nós já tínhamos determinado também lá no problema 5 da lista 1, lembrando que a atmosfera é constituída basicamente de nitrogênio, e escolhendo uma temperatura meio arbitrária, lembre, é a atmosfera isotérmica, tá? A temperatura fixa. Escolhemos algo em torno de 300 Kelvin, e a gente obteve para esse fator algo que... primeiro, qual é a dimensão disso aqui? Tem dimensão de comprimento, porque é Z dividido por KT sobre mg. Isso aqui tem dimensão de comprimento. E isso, no sistema internacional, vale aproximadamente 8.500 metros. Tá? Cuidado, eu estou usando a mesma letra para duas coisas diferentes. Isto aqui é a temperatura da atmosfera. Isso aqui é a temperatura de coexistência entre as fases líquida e gasosa. A temperatura de ebulição. Tá? A atmosfera não está a temperatura de ebulição, né, para todas as pressões envolvidas quando eu vou da altitude 0 até a altitude Z. Né? Bom comentário. Então, o resultado dessa brincadeira vai ser o seguinte. Esse L sobre R eu também calculei lá, 4.890. Eu vou dividir tudo por 13,1 para ficar mais simples. E o resultado é assim, ó. Aqui fica 373, que é a divisão de 4.890 por 13,1. No denominador, eu dividi todo mundo por 13,1 também. Isso aqui ficou 1. E aqui ficou Z dividido por 8.500 metros. Tudo isso dividido por 13,1. E isso aí dá 111.350, vai? Esse número não interessa, é um número grande. Tá bom? E agora, eu quero T como função de Z. Aqui apareceu T como função de Z. Mas veja que o fator que multiplica o Z é muito pequenininho. Meu caro Eric, como é que eu manipulo isso aqui para dar uma coisa mais bonita? Comparado com 111.350, sim, porque a altitude máxima que eu tenho, Everest, 10.000, né? Hã? Desprezo isso? Quer dizer que a temperatura de ebulição é fixa? Eu quero exatamente mostrar como é que ela varia com a altitude. Então essa aproximação é grosseira demais. Qual é a próxima menos grosseira do que essa? É o velho truque. Ô, Eric, logo você, eu estava esperando que você respondesse de cara, não é? E aí tem, então, T como uma função linear da altitude. Você vê esse número aqui, ó, eu fiz essa conta também. Essa 1 sobre 111.000, não sei das quantas, isso aqui vai dar 0,0033. A unidade aqui seria Kelvin por metro. Isso quer dizer, gente, que olha só, a cada 1.000 metros que eu subo, a temperatura de ebulição cai 3,3 Kelvin. Tá? Você veja lá o Monte Everest, que está a 8.000 metros, mais ou menos. Então seria 8 vezes isso, 24, 25, a temperatura deu 73, então é uma boa aproximação essa. Tá, Rafael, isso daqui é interessante para relembrar o truque fundamental do físico nas horas de dificuldade.
Qual é o próximo que me pedem? Meia dúzia?